Aqui é o Luzimar Carpenter e hoje é um vídeo muito especial, né? É o primeiro episódio do Luzi Marketing Entrevista. Um programa de entrevista que eu vou entrevistar vários experts em várias áreas, né? E hoje eu tenho a presença de uma pessoa muito especial, um profissional muito competente, que é uma psicóloga, a Elsie Heber. Uma psicóloga que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, ajudando a aliviar o que ela chama e o que a gente vê aí na mídia, que está sendo chamado de o mal do século, que é a ansiedade. E o tema de hoje vai ser, eu vou conversar com ela, ela vai passar algumas dicas de ansiedade para a gente empreendedor, né? Que a gente fica ansioso de quando chega próximo de uma apresentação, por exemplo, seja ela online, seja ela presencial, né? Ou quando a gente fica também ansioso para fechar um negócio. Então ela vai passar algumas dicas para que você possa aplicar, tá legal? E eu vou tentar, ela não está aqui ainda, eu vou falar com ela daqui a pouco, eu vou tentar conseguir aí um material exclusivo, tá? Para você que está assistindo, você que é empreendedor, para passar para você baixar esse material. Tá legal? Então vamos lá para a entrevista. Vamos lá. Bem-vindo aqui. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Tá? Obrigada. Se apresenta aí para o pessoal, né? Fala um pouquinho quem é a Elsie Heber. Heber, né? Alemão é assim mesmo. Eu sou a Elsie Herber, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia já há 20 anos, esse ano fez 20 anos, e eu me especializei com transtorno da ansiedade e do pânico, né, as fobias sociais, estou trabalhando com isso há algum tempo, escrevendo sobre isso, né, no meu blog, na minha página, e fazendo um trabalho bem direcionado aí para esses transtornos. Né? Legal, legal. Pessoal, toca. Bom, a gente sabe, né, Elcio, que esse transtorno da ansiedade ele é considerado, como você já disse várias vezes, o mal do século, né? E a gente como empreendedores, a gente tem muita pressão em cima da gente, né? Principalmente quando você vai fazer uma apresentação com um cliente novo, né, para fechar um negócio importante, ou até mesmo quando você está fazendo o lançamento dos infoprodutos, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: existe alguma forma de você aliviar essa ansiedade pré-lançamento ou pré-reunião, né, alguma coisa parecida? Você consegue ajudar a gente de alguma forma, mostrar a gente algum jeito né, de aliviar essa ansiedade? Existe alguma forma de fazer isso, algum exercício? Veja, Luzimar, sempre tem um jeito de aliviar a ansiedade. Né? O único jeito de não aliviar a ansiedade quando ela domina a gente é quando a gente não faz nada a respeito. Né? Então eu costumo dizer que assim, não é o contexto que faz a gente ficar menos ansioso, né? Porque o contexto ele vai sempre ser desafiador, né? E a gente acha às vezes que mudar de contexto vai diminuir a nossa ansiedade, né? Na verdade, quem está começando no empreendedorismo, se essa pessoa, né, se essas pessoas vêm de um mundo corporativo, né, se estão começando agora, porque entraram no empreendedorismo agora, e de alguma forma vêm de um outro setor, de um outro tipo de trabalho, que provavelmente é o corporativo, né, seguiu uma carreira e agora resolveu empreender. E provavelmente essa pessoa também já era ansiosa no mundo corporativo. Então a gente se engana às vezes e acha que trocar de contexto vai diminuir a ansiedade. E tudo bem, essa pessoa tomou essa decisão, talvez não por essa razão, de ir para o empreendedorismo, mas o empreendedorismo, eu costumo dizer que o empreendedorismo ele é um solo muito fértil para a ansiedade. É justamente em função da pressão, né? Por que acontece isso? Qual que é o mecanismo? Né? Na verdade, o grande gatilho para a ansiedade nesse contexto de negócios, de empreender,
é o estresse, né? E o estresse ele não tem a ver com o contexto, né? A gente se engana quando acha que o contexto é o gatilho para o estresse e para a ansiedade. Na verdade, é a maneira como a gente lida com esse contexto, né? Então, o que fazer a respeito com isso, né? O que fazer com isso? A gente precisa fazer exercícios, né, mentais e começar a entender que essa pressão vai sempre existir, que o contexto vai sempre existir e que a mudança que precisa acontecer para que a gente seja menos ansioso ou menos estressado, ela é interna, né? Ela é uma mudança interna. Ah, mas o que, que se faz, né? Eu tenho que fazer terapia para diminuir a minha ansiedade, ou eu tenho que tomar remédio para diminuir a minha ansiedade? Bem, são opções. São opções que amenizam a ansiedade, mas elas não resolvem no longo prazo. No curto prazo elas não resolvem e os resultados a longo prazo também não mudam muito. Então, assim, a abordagem que eu trabalho coloca a pessoa no centro, né, da mudança que ela precisa ter para ficar menos ansiosa. Ela é o agente, né, dessa melhora. E como que é isso? Basicamente, quem sente ansiedade, e a gente pode falar do empreendedor nesse sentido, uma pessoa que é empreendedora e que precisa vender, né, o seu peixe, digamos, precisa de um poder de convencimento muito grande, né? Mais do que qualquer outra coisa. Para vender, você tem que convencer, né? Sim. E para convencer, você tem que ter uma coisa que é imprescindível e que falta em pessoas ansiosas, que é a autoconfiança. Então, se a pessoa não é autoconfiante, né, se a pessoa não se sente segura, ela necessariamente ela vai ficar ansiosa e ela não vai ter um poder de convencimento tão bom. Então, a ansiedade atrapalha na hora de fechar um negócio, na hora de falar? Eu diria que sim. Porque se você está com ansiedade, você não está autoconfiante, né? E aí, o que fazer, né? Como é que eu não sou autoconfiante, né? Como é que eu faço para mudar isso? Na verdade, todo mundo tem autoconfiança dentro de si, né? A gente nasceu autoconfiante. E isso se desenvolveu ou andou um pouco para trás e foi meio que esquecido dentro da gente, né? Porque a gente aprendeu coisas novas que deixaram a gente um pouco mais inseguros na nossa história de vida. E a autoconfiança, ela existe dentro da gente. A gente só precisa acessar essa autoconfiança e dar uma chacoalhadinha nela e começar a ouvir essa voz. E o meu método, ele faz exercícios, né, que acessam essa autoconfiança para diminuir essa ansiedade e a pessoa ficar calma. Eu costumo dar um exemplo nos momentos que eu falo sobre isso, enfim, em podcasts e até em artigos que eu escrevo. Imagine que você está numa sala, né, você está entrando numa reunião, vamos dizer, está cheio de executivos ou está cheio de clientes e não necessariamente você é a pessoa que vai apresentar alguma coisa, mas se você mentalizar e observar nessa sala qual é a característica da pessoa mais segura, não estou dizendo a mais poderosa, porque nas empresas às vezes o cara mais seguro é o mais poderoso, mas não na pessoa mais poderosa, quem é a pessoa mais segura? Se você observar, a pessoa mais segura é aquela que está respirando melhor. Ela está com um padrão de respiração mais relaxado. Então, a chave para você ficar seguro, para acessar a sua autoconfiança, é você fazer alguns exercícios de respiração. E aí tem vários que você pode lançar mão. É claro que é bom isso ser conduzido, né? Isso ser uma prática na sua vida. E com o tempo você conquiste essa autoconfiança, você acessa a autoconfiança por meio da respiração. É mais ou menos por aí. Entendi. Comecei até a respirar agora direito pra ver. Bom, legal, legal, muito bom. Acho que eu quando. Só para contar, deixa eu só mudar. Eu só. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi em 2001 mais ou menos.
eu tinha realmente essa insegurança, né? Principalmente para quem está começando, isso é importante, né? Eu não conseguia, Uhum. sabe? Para falar com o cliente era dificuldade. E eu acabei recorrendo para livros de autoajuda, né? E seguir as orientações e realmente funcionava. Uma das orientações que eu segui e funcionou bem era se visualizar você fazendo já aquilo que você vai ter que fazer, né? E isso para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu conseguia entrar mais tranquilo nas reuniões. Agora com essa dica da respiração, então você tem que de repente fazer um exercício de respiração antes, né? É isso aí. Interessante você falar da visualização, porque é uma técnica muito usada em vários segmentos assim, de tratamento, da psicologia, inclusive. É uma técnica que surgiu da psicologia e das terapias holísticas. Né? Essas visualizações se chamam visualização semidirigida. Né? É uma espécie de ensaio mental mesmo. Que você. Para que serve isso? Né? O seu cérebro, ele grava essa resposta previamente. Então imagine que você é como o cérebro ele esculpe uma resposta como numa pedra. Ele faz uma marca e é física mesmo, né? É uma marca, um sulco no cérebro que é feito. E quando você reaprende uma resposta emocional nova, ele faz um sulco novo em outro lugar e com o tempo, se você pratica, esse sulco novo passa a ser válido e ele desativa o anterior, digamos assim. Ah, legal. E isso se chama neuroplasticidade. A ciência descobriu que o nosso cérebro é capaz de gravar uma resposta nova em cima de uma antiga. E isso é sensacional, porque basicamente a ciência descobriu que nós somos capazes de mudar as nossas emoções por meio do pensamento. Então, se eu penso e ensaio uma situação, né, em que eu me sinto muito seguro, em que eu estou indo fazer essa reunião, e eu estou relaxada, eu estou respirando, e eu estou bem, e eu faço a apresentação mentalmente, né, embora não seja em mínimos detalhes, mas o meu cérebro vai gravar essa emoção. Então, se eu fizer uma, duas, três, cinco, 10 vezes antes de ir, quanto mais eu fizer, mais o meu cérebro vai se acostumar com aquela ideia. É como dirigir, né? A primeira Entendi. vez que a gente dirige é um desastre, né? É um Com certeza. desastre, porque o nosso cérebro não tem esse padrão de resposta gravado. E aí, É, com o tempo, você vai melhorando devagarinho. Dali a pouco você nem percebe mais que está dirigindo, né? Você aquela resposta já se incorporou. Isso acontece não é à toa. uhum. Isso acontece porque o nosso cérebro ele grava essas respostas, né? Então, esses exercícios de visualização são realmente muito importantes para essa situação de pressão, de ir no cliente. Pode ajudar muito também, com certeza. Legal, legal. Bacana. Bom, Elcio, você está fazendo um trabalho agora muito interessante, né? Que é um trabalho de ajudar essas pessoas que têm um problema sério de ansiedade, eu não sei o nome, você vai falar aí agora, né? Uhum. Ansiedade muito forte, né? Que faz com que até nem saiam de casa, nem consigam sair de casa. Né? Pode ser que alguém que esteja assistindo a gente tenha esse problema, né? E como é que a pessoa pode fazer para te encontrar, para entrar no seu site ou no seu blog ou na sua lista lá Uhum. lista VIP, né, de e-mails de pessoas que estão sendo ajudadas. Mas antes disso, explica um pouquinho como que é, tá? E depois passa para o pessoal aqui para eles saberem como entrar em contato contigo, né? Tá. Bem, como eu falei, eu me especializei no transtorno da ansiedade e do pânico e nas fobias, que são hoje a fobia social, agorafobia, que são essas pessoas que têm dificuldade ou de sair de casa ou de estar em um lugar fechado, né, que elas fazem uma crise de pânico, ou de estar no meio de pessoas. A fobia social, as pessoas têm medo
de estar com outras pessoas porque elas se sentem julgadas pelos outros, porque elas têm uma insegurança muito grande. Uhum. Então, quando eu me especializei nisso e comecei, então, a escrever sobre isso, fiz um blog, fiz uma página no Facebook, eu tive muita procura de gente que não vê mais uma perspectiva de tratamento, que está mostrada com os tratamentos que existem. Desenvolvi um método, né, que é um conjunto de técnicas, né, que vai desde técnicas de respiração, como eu te falei, são as mais básicas e elementares, digamos assim, passam por técnicas de relaxamento, as visualizações semidirigidas, que são importantes. Eu uso muito a cromoterapia, né, que as cores são muito influenciadoras nas novas respostas do cérebro, principalmente para a ansiedade, né, que é a cor azul, que ajuda muito a relaxar. E as técnicas de programação neurolinguística, que são essas técnicas que fazem o cérebro criar novas respostas emocionais por meio de treinos do pensamento. Né? Então, isso é o que tem de mais fresco, digamos assim, na ciência, na neurociência e na própria psicologia. Então, o meu método, eu aplico esses métodos nos meus pacientes pontualmente, eu não faço terapia, claro, eu atendo terapia, psicoterapia também, Sim. mas para quem tem o transtorno, que hoje é a maioria dos meus pacientes, né, eu atendo pessoas com transtorno de ansiedade e de pânico, que acabei atraindo mais essas pessoas. Eu não faço psicoterapia para diminuir a ansiedade. Eu aplico as técnicas do meu método e tem resultados muito expressivos, né? Então, agora eu estou com o lançamento, né, do método para fazer essas sessões online, né? A pessoa acessa, enfim, o pacote de sessões. E quem quiser conhecer melhor pode acessar o meu blog, que lá já tem vários artigos, vários posts, né? Tem também o canal do YouTube, que você acha ali no próprio blog, você acha o atalho. O blog chama ansiedadetempcura.com.br, né? A página do Face também tem esse nome, Ansiedade Tem Cura, e o canal do YouTube. Eu também tenho alguns e-books, eu já escrevi um livro sobre os mitos da ansiedade e do pânico que tá à venda, eu comecei a vender faz pouco tempo. Uhum. É uma análise mais completa e mais profunda para quem ainda acredita em formas de tratamento que são consideradas falidas hoje. Né? Então tem muitos mitos em torno dessa condição que eu esclareço nesse livro. Então, tem bastante material já para quem estiver interessado. Legal, legal. Você pode disponibilizar, você tem algum material que você pode disponibilizar para me botar um link aqui embaixo, para o pessoal baixar? Algum áudio, alguma coisa? Você consegue fazer isso? Tem, Especialmente para a gente aqui? tem. Claro, claro. Eu tenho dois e-books gratuitos que já ajudam bastante. Eu tenho podcasts. Um deles, inclusive, fala sobre a autoconfiança. São mais ou Legal. menos 30 minutos. Então, já é aquela coisa para ouvir indo para o trabalho de manhã, ou indo para o cliente, né? Pode ser uma boa você ouvir isso antes de ir para o cliente. Isso aí. E tem vários vídeos no YouTube também, posso disponibilizar com certeza. Tem um material aí que já pode ajudar instantaneamente. Legal, então vou fazer o seguinte. Você que está vendo a gente, que ficou até aqui, ficou interessado no assunto, eu vou disponibilizar aqui um link em algum lugar aqui no YouTube ou na tela, nessa tela, tá? Para você clicar e baixar o material que ela falou, baixar o áudio, baixar o e-book, tá? São materiais gratuitos que vai te ajudar já a ter uma noção de como é o tratamento dela, o que esse tratamento pode fazer por você, tá? E aí depois você já vai ter o contato dela, ela vai ter o seu e avança, né? Bom, Elcio, queria te agradecer muito por essa oportunidade, tá, de estar compartilhando aqui essa importância, né, de você cuidar desse mal, né, que você mesmo está dizendo aí, que está na mídia também, que é o mal do século. Né? As pessoas estão travadas, as pessoas não saem do lugar, né, porque não conseguem, por causa dos pensamentos, né, os pensamentos ruins, não é isso?
fica procrastinando muitas vezes, né? Porque não consegue sair dessa prisão, né? Acho que é uma prisão, né? Nossa, eu acho que a ansiedade ela tomou uma dimensão que não é mais é uma característica de personalidade, assim, né? Eu sou ansioso, sou ansiosa. Isso se tornou realmente quase uma epidemia, né? Todo mundo alguém que conhece alguém, né? Que tem pânico ou que tem já um transtorno de ansiedade. E o que caracteriza ser um transtorno ou ser uma ansiedade comum, né? Como eu, como você, né? Todo mundo tem ansiedade. O que caracteriza é o quanto a condição, que eu não chamo de doença, porque não é uma doença mental, Sim, tá? É uma condição emocional que está momentaneamente fora de equilíbrio, o que diferencia é o quanto a pessoa fica disfuncional na vida dela. entendi. Né? Então, aqui, isso toma uma dimensão que afeta a produtividade, a chegar a um ponto em que a pessoa começa a tomar o medicamento porque não endereçou, porque não tratou, porque não se cuidou, porque não respirou, né? Que não fez uma série de coisas. Isso perde o controle e a pessoa entra no medicamento e chega num ponto que vira uma fobia social, que vira uma síndrome do pânico. Então, eu diria assim, tem que cuidar, porque senão é aquela típica situação em que você não endereça, por exemplo, um quadro de estresse, e daqui a pouco você está hipertenso, está cardíaco, né? A mesma coisa com a ansiedade hoje. Se você não cuidar dela, quando ela começa a tomar um contorno um pouco mais dominante na sua vida e te deixa mais disfuncional, daqui a pouco ela vira uma síndrome do pânico, uma coisa mais séria, daí é bem mais difícil de reverter. Né? Não é impossível, mas é mais difícil. Entendi, entendi. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela Obrigada a disponibilizar você. aí. Estamos aí já 20 minutos quase de, de bate-papo, Ah, né? Passou rapidinho, mas obrigado legal. mesmo. Bom, gente, muito Obrigada a obrigado. você. Pode Um falar. abraço. Obrigado, gente, pela presença, tá? Qualquer coisa, tá? Se você tiver um amigo, pode compartilhar esse vídeo, tá? E aqui embaixo tem um link, como eu falei, para você poder baixar os materiais. Tá legal? Obrigado, valeu.